Pessoal, sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina de elaboração e gestão de projetos. Nessa unidade, nós vamos entender de forma mais aprofundada o uso de projetos na área pública, um pouco da história sobre projetos, conteúdos presentes em um projeto e o ciclo de vida de um projeto. Isso nós vamos resumir como introdução ao estudo de projetos. Ou seja, nessa unidade, nós vamos nivelar todo o conhecimento necessário para conseguirmos aprofundar o entendimento sobre gerenciamento de projetos. Vamos ver desde os conceitos básicos, por exemplo, o que é um projeto, até entendermos cada uma das fases que um projeto passa desde o seu início até o seu encerramento. Isso é importante porque sem esses conceitos iniciais e fundamentais, as próximas unidades estariam muito prejudicadas no seu entendimento. Porque nós vamos, a cada unidade, aprofundar como se fosse um projeto, né? A cada etapa, ele se torna mais complexo e, a partir daí, a gente precisa ter bases sólidas para entender e usar as ferramentas que vão aparecer. Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que na unidade 1, nós vamos abordar as definições e conceitos básicos, como eu já mencionei. Só que, além disso, além de simplesmente mencionar esses conceitos, nós vamos contextualizá-los dentro da administração pública, dentro da gestão pública. Porque vocês devem saber que as técnicas de gestão podem ser aplicadas tanto à iniciativa privada quanto à iniciativa pública. Só que, no setor público, ela tem algumas características, algumas nuances que precisam ser implementadas para que a gestão possa, de fato, acontecer da melhor forma possível. Além disso, nós vamos discutir a importância de trazer o cidadão para participar do processo. Ou seja, sem a participação cidadã, os nossos projetos, eles certamente estarão desconectados da realidade da sociedade. Então, quando estivermos pensando em projetos públicos, precisamos estar cada vez mais próximos da realidade social na qual eles estão inseridos. E isso é que vai trazer, em última análise, a possibilidade de um desenvolvimento local, de um desenvolvimento regional, que é o objetivo final de uma boa administração pública que vai utilizar o gerenciamento de projetos. Para iniciar essa discussão, nós precisamos, obviamente, definir, ou pelo menos nivelar o que é um projeto. Porque a essa altura, se eu perguntasse de vocês o que é um projeto, cada um certamente teria uma definição ou uma opinião para trazer. Mas no contexto da nossa disciplina, nós vamos entender que um projeto é um esforço progressivo e temporário, compreendido, na verdade, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Cada uma dessas palavras tem um significado importante dentro do contexto de um projeto. A ideia de que um projeto é algo progressivo quer dizer que ele vai sendo construído por etapas. Um projeto não nasce pronto. Ele é construído sucessivamente e cada etapa dele tem as suas próprias características e a sua própria complexidade. Além disso, uma outra característica é que todo projeto é temporário. Esse temporário quer dizer que ele pode durar alguns meses, alguns anos ou até décadas. Mas no final das contas, nós vamos entender que um projeto sempre tem início, meio e fim. Isto é a característica de um projeto. Além disso, é importante entender que, embora o projeto se encerre porque ele é temporário, isso não quer dizer que o que ele entregou, que o que ele produziu, também é temporário. Não é? O projeto de construção de uma ponte, por exemplo, ele pode se encerrar, mas a ponte vai permanecer mesmo após o encerramento daquele projeto. Ou seja, o resultado do projeto tende a ser mais duradouro do que o projeto em si. Um outro elemento que vocês precisam entender é que todo projeto ele é exclusivo, ele é único. Por mais que algumas ações sejam parecidas, por mais que as entregas sejam semelhantes, vocês vão entender que cada instância de um projeto, cada vez que você executa as etapas de elaboração e gestão de projetos, isso vai trazer algumas peculiaridades. E é exatamente por isso que a gente vai dizer que um projeto sempre é exclusivo.
Eu vou fazer uma comparação aqui só para a gente entender. Na introdução disciplinar, eu mencionei para vocês que eu gosto muito da disciplina de projetos, porque eu nunca consigo ministrá-la da mesma forma para turmas diferentes. Porque sempre tem uma novidade, sempre tem algum conceito novo, as turmas são diferentes, elas interagem de forma também diferenciada. Ora, se a disciplina é a mesma, ela poderia ser ministrada exatamente igual para todas as turmas. Mas devido a todas essas características que eu mencionei para vocês, todas essas diferenças, cada vez que eu executo a disciplina de projetos, ela vai ter um diferencial, ela vai ter algo a mais, ela vai ter um tempo gasto a mais com um conceito ou com alguma novidade que eu estou trazendo. Então percebam que o jeitão da disciplina é o mesmo, mas a forma como ela é executada é diferente. Além disso, sempre pode acontecer alguma coisa que tem a ver com gerenciamento de riscos em projetos. Por exemplo, pode haver um feriado não programado, pode surgir um problema de falta de energia num dia que a gente programa um encontro para trocar uma ideia sobre a disciplina. Ou seja, sempre haverá algum nível de incerteza associado à execução de um projeto. Por isso que é tão interessante aprender as técnicas que vão nos ajudar a gerenciar melhor os projetos que aparecerem na nossa mão. Mais ainda, é preciso discutir que um projeto do ponto de vista público ou do ponto de vista social, ele tem umas características que o tornam ainda mais diferente, ainda mais diferenciado de um projeto da área empresarial. O projeto na área pública, ele tem, entre outras coisas, restrições orçamentárias. Não que as empresas tenham dinheiro infinito, mas um projeto na área pública, ele tem restrições orçamentárias e a obrigação de converter a realidade de uma situação indesejada ou negativa para algo positivo. Então, necessariamente, o foco de um projeto público é a transformação, é a mudança, é a eliminação de um problema para apresentar soluções que atendam a uma determinada parcela da população ou, em alguns casos, a sociedade como um todo. Alguns exemplos de projetos públicos aqui trazidos têm a ver com, por exemplo, o projeto do Prosamin, que aconteceu aqui em Manaus. E em algumas etapas, em algumas cidades do Amazonas, por exemplo, ele recebeu outros nomes, como Prosai, e também tem características semelhantes, que é converter algumas áreas onde as residências são de alto risco, né? Alto risco para as pessoas que habitam naquelas residências, naqueles tipos de moradia, para projetos de casas com toda a segurança, com a infraestrutura mais moderna. Então, essa é a ideia de um exemplo de projeto público. Algo que a gente pode comparar uma realidade que não era desejada para uma realidade melhor, para uma realidade que traz algum benefício para aquela sociedade, para aquela população objetivo daquele projeto. Vocês também vão estudar nessa unidade um histórico de projetos. Vocês vão entender a importância de uma instituição chamada PMI ou PMI, que é o Project Management Institute, que é um instituto de gerenciamento de projetos. Ele reúne pessoas que praticam projetos, profissionais, pesquisadores, acadêmicos do mundo todo, para entender as características do gerenciamento de projetos e sintetizar isso em uma publicação que é bastante conhecida nesse universo de projetos, que é o chamado PMBOK, que é o conjunto de conhecimentos sobre gerenciamento de projetos. Isso está muito associado à tradição e ao gerenciamento de projetos tradicional, e é uma publicação que vocês precisam conhecer, precisam entender para poder gerenciar melhor o conteúdo de projetos. Entre outras coisas, a unidade 1 também vai nos trazer a ideia do ciclo de vida do gerenciamento de projetos. Isso quer dizer que um projeto ele vai ter o seu início, meio e fim. Vai ter uma série de fases que consistem basicamente em iniciar o projeto,
planejar o projeto, executá-lo e encerrá-lo. Muitas vezes, costuma-se dizer e até brincar que vários projetos têm iniciativa, mas não têm acabativa, né? Querendo dizer, com essa brincadeira, que os projetos costumam começar muito bem, mas não terminam tão bem assim, ou simplesmente param pelo meio do caminho. Isso é exemplificado por uma série de obras que você pode observar na sua cidade, no seu município, que ficaram inacabadas. Alguns prédios públicos, algumas obras, alguns projetos educacionais ou na área de saúde que tinham um apelo muito importante para a população, mas de repente ninguém ouviu mais falar deles. Então é importante entender esse ciclo de vida para que os recursos de um projeto não acabem na metade, para que tudo que foi planejado seja efetivamente entregue à população. E tudo isso, obviamente, sendo acompanhado por um controle efetivo de projetos, que também vai ser um objeto de outras unidades da nossa disciplina. Importantíssimo dizer que para que um projeto seja bem sucedido na área pública, na área governamental, vocês sempre devem lembrar dos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E assim, vocês vão poder gerenciar melhor e de forma mais técnica os projetos que aparecerem para vocês. Bem, por fim, quando terminar a unidade 1, é importante que a gente consiga explicar o que é um projeto, diferenciar o que é um projeto público de um programa público, por exemplo, que nós possamos explicar pelo menos 3 características essenciais do projeto. Vocês lembram que a gente mencionou nessa aula? Que eles são temporários, que eles entregam um produto exclusivo e também uma outra característica dessas 3, que é importantíssimo que vocês lembrem, é que um projeto sempre tem a ideia de entregar algo novo, né? Então, ele também é progressivo, certo? As 3 características é projeto sempre progressivo, exclusivo e temporário. Bem, ao reconhecer isso, vocês também vão entender em que momentos é importante aplicar o conhecimento de projetos e em que momento ele não será necessário, porque nem tudo vai exigir uma abordagem de projetos. Em algumas soluções, algumas situações que vão aparecer, vocês vão precisar usar muito mais os conhecimentos de gerenciamento de processos organizacionais, de melhoria contínua, e não de necessariamente a abordagem de projetos. E, por fim, vão conseguir identificar o ciclo de vida de um projeto e gerenciá-lo da melhor forma possível, controlando cada etapa para entregar os resultados que vocês programaram. Tá bom? Essa é o conteúdo da nossa unidade. Estudem, acompanhem o livro digital que está disponível na plataforma e façam as atividades propostas. Obrigado e até a próxima aula.